eu decidi alterar um pouquinho o fluxo da nossa definição por conta da proximidade do Festival de Lesado. Então, a gente vem estudando as regras para a iniciação e a gente parou na regra 5. Hoje a gente falaria sobre a regra 6. E a regra 6 é um pouquinho polêmica, e aí eu estava refletindo sobre ela, e aí eu pensei que seria bom a gente falar sobre isso primeiro, e aí na semana que vem a gente fala sobre ela. Mas na verdade não foi só por isso, pelo fato dela ser polêmica, mas sim porque de fato a gente está se aproximando do Festival de Vesak. Ele vai cair coincidentemente numa terça-feira, que é o nosso dia de serviço, e no horário que a gente estará reunido. Então, eu achei que seria muito oportuno a gente aproveitar esse dia que está dentro do nosso ritmo, dentro do nosso ritual, né? Ritual e ritmo são qualidades de sétimo raio, que é a qualidade que a energia ou a constelação de Aquário traz para a gente. Então, é um alinhamento em relação a isso. E a gente estará aqui, né? Então, acredito que seja um momento muito especial. A gente está próximo, esse é o primeiro, o último exato, perdão, antes do início do ano astrológico de 2025, que começa em março do ano que vem. Então, esse é o último exato que antes desse novo ciclo que será que se manifestará. Né? O próximo exato já estará dentro desse novo ciclo. Então, esse é o último. Uma boa preparação. E a gente teve agora um eclipse recentemente, a gente teve passagem de cometa recentemente. Então, tem muitos sinais importantes para a gente, se a gente tiver olhos de ver, que tem alguma coisa que talvez a hierarquia espiritual do nosso planeta queira manifestar aqui através de nós encarnados. Então, eu decidi trazer algumas informações sobre como funciona essa cerimônia da iniciação e como é a prestação do juramento. Não é que a gente, de repente, pode ser que a gente passe individualmente ou grupalmente por uma grande expansão de consciência, mas em alguma medida, é importante a gente saber que, em alguma medida, sempre que a gente se conecta nos festivais espirituais, existe uma oportunidade efetiva de iluminação. Pode ser que não seja uma grande iniciação, mas, de qualquer forma, de pouquinho em pouquinho, vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Talvez seja nessa vida, talvez seja na próxima, mas a gente aproveitar as oportunidades é muito rico para o nosso desenvolvimento, né? Então, de qualquer forma, são grandes oportunidades que a gente, como humanidade, não deve deixar passar. Então, é um tipo de informação, mas é um tipo de informação que produz a evocação da nossa própria alma. Então, não é que a gente vai ficar mais sabido, não é que é importante que a gente saiba sobre isso, mas é que esse tipo de ensinamento, nesse contexto que a gente está vivendo, pré-Vesak, pode provocar uma evocação ou uma resposta da nossa alma para uma melhor preparação para esse momento tão importante. Então, como é que é o trabalho da loja durante a iniciação? Loja é um termo usado pela maçonaria, mas é um termo usado pela Grande Fraternidade Branca. A hierarquia espiritual é reconhecida como a Grande Fraternidade Branca, mas ela também é reconhecida como a Grande Loja Branca. Tá? E aí, o tibetano diz que a cerimônia se divide em três partes principais. A primeira, né, que diz respeito ao candidato à iniciação, e na qual ele perceberá sua própria alma, a presença e ver a visão e o plano. Então, no momento que esse candidato estiver de fato para receber uma iniciação, que acontece nos níveis internos, o que fica mais marcado para ele é o que ele vai ver, né? O reconhecimento da sua própria alma e
a visão do plano. Então, a parte que cabe a ele executar dentro desse plano. Então, percebe como tem a ver com o serviço? Não tem a ver com eu me tornar uma personalidade mais potente ou com eu me tornar mais sabido. Tem a ver com qual é a minha responsabilidade dentro desse plano do qual eu faço parte. Então, essa é a primeira parte, né? A primeira cerimônia é onde tem esse momento que o cetro do iniciador vai lá e ilumina essa mente. E, como a gente sabe, faz a transferência de algum ponto, né? De algum chakra, de um ponto para o outro. Então, na primeira grande iniciação, ocorre a transferência da ênfase do indivíduo do plexo para o cardíaco. Na segunda grande iniciação, ocorre, na verdade, isso era antes, né? Agora ocorre do sacro para a garganta na primeira iniciação e na segunda do plexo para o cardíaco e na terceira do ágina para o coronário. Então, nesse momento que o iniciador faz o seu trabalho, ocorre uma descarga muito grande de energia no ser que vai promover essa mudança de polaridade de um chakra para o outro. Então, esse é o primeiro momento e isso concomitantemente vai trazer uma visão, um reconhecimento cada vez maior da sua presença como alma e do seu papel imediato no plano que ele tem a desenvolver. Segunda parte se refere ao iniciador, no qual esse impunha ao cetro e provoca certos resultados específicos no corpo do candidato. Inverti, vocês perceberam, né? Mas é isso. E a terceira parte, coitado dos meus, em que certas palavras e fórmulas são confiadas ao iniciado pelo hierofante. O hierofante é o iniciador. As quais ele passa a conduzir na consciência de maneira a melhor executar a parte do plano que ele diz respeito. Então, se vocês pegarem isso daqui, é muito a estrutura do que acontece em rituais maçônicos. Só que o que infelizmente aconteceu é que, dentro da maçonaria ou outras escolas de serviço, não tem um iniciador de fato, né? O grão-mestre ele vai fazer esse papel, mas não é o Bodhisattva ou o Sanat Kumara, o Senhor do Mundo. Então acaba que muitas vezes isso tem um significado simbólico, mas não necessariamente tem um significado de iniciático, né, de iniciação, como é aqui. Porque essa é uma cerimônia que acontece, né, em termos planetários. O que é importante a gente pensar? Que é um trabalho de toda a loja branca, não só do hierofante. Então, toda a hierarquia espiritual, todos aqueles seres que compõem a hierarquia, nos períodos de iniciação, e eles acontecem sempre nos signos da cruz fixa, que são touro, leão, escorpião e aquário. Sempre na lua cheia desses 4 signos pode ocorrer a cerimônia da iniciação, notadamente em Vesav, e depois no seu complementar, que é escorpião. E aí depois, em menor intensidade, em leão e aquário. Tá? Quando um centro é ativado, naturalmente a atuação dos outros diminui. Então, a ênfase naquela encarnação daquele indivíduo vai passar a ser nesse chakra que foi ativado na sua cerimônia de iniciação. Olha que interessante, o horóscopo do iniciado é também invariavelmente levantado, a fim de verificar a época para uma iniciação individual. Então, depende de como tiver aquele horóscopo do candidato, pode ser que a iniciação ocorra em Vesap, pode ser que a iniciação ocorra em Leão, pode ser que a iniciação ocorra em Escorpião ou em Aquário, dependendo de, ou na próxima encarnação, dependendo de certos trânsitos planetários, né? Então, o que acontece? Quando signos individuais combinam e coincidem com o mapa cerimonial pelo qual o iniciador se guia. Essa é a razão porque algumas vezes a iniciação tem que ser adiada, às vezes de uma vida para a posterior, mesmo quando o indivíduo fez o trabalho necessário. Então, às vezes, ele fez a parte dele, mas ele não toma a iniciação naquela encarnação. Fica pronto, e aí, quando ele vier a reencarnação, aí provavelmente, assim que ele tiver consciência, esse processo acontece. Tá? Porque já veio para, né? E aí a alma, claro, tem o plano dela para dar conta, precisa dessa expansão para dar continuidade no seu desenvolvimento. Então, qual que é esse trabalho da loja? Né? Então, como é que a hierarquia toda faz, se posiciona nessa cerimônia?
O canto de certos mantras libera energia de um centro planetário particular. Olha a potência. Então, a hierarquia como um todo entoa certos mantras e a energia desse centro planetário, que pode ser Shambhala, pode ser hierarquia, ah, é evocada, né? Então, de acordo com a energia desejada para a iniciação. Então, como é que segue o processo? A energia é posta em movimento a partir do centro planetário, pelo poder do Logos planetário, ou seja, pelo próprio Senhor do Mundo, que a gente conhece pelo oculto nome de Sanat Kumara, ou de Melquisedeque, ou de Ancião das Idades. É ele que passa por ele. Então, ó, surgiu a energia, veio, por exemplo, de Shambhala, passa por ele, ele focaliza essa energia. Passa dali para o Sol, o nosso Sol aqui, onde se mistura com a pura energia solar. Ela é transmitida, então, para cada cadeia particular. A gente vive na cadeia terrestre, né? Na quarta ronda, na quinta raça, e aí transfere para o globo correspondente desse para o planeta físico denso. Para nós. Então, é todo um esquema cósmico, por que não dizer assim, para que chegue nesse momento, até aqui o nosso planeta. Pelo uso de um mantra especial, o iniciador focaliza essa energia no seu próprio corpo. Quem que é esse iniciador? Se o indivíduo estiver tomando a primeira ou a segunda iniciação, é sempre o Bodhisattva. No nosso caso, é o Cristo Maitreya, atualmente. Né? Antigamente, quem fazia isso era o Buda, antigamente era o Vyasa, Shankaracharya, Hermes Trismegisto, mas hoje é o Buda Maitreya. Para o indivíduo, a partir da terceira iniciação, é o próprio Sanat Kumara, o próprio Senhor do Mundo, que faz esse processo. Finalmente, então, essa energia atinge o iniciado por intermédio do triângulo e dos seus padrinhos. Então, todo candidato à iniciação, por mais que ele seja um candidato para a primeira iniciação, que ele não tem contato consciente com o mestre, ele não sabe muitas vezes nem se ele participa do ashram, provavelmente ele não participa ainda, mas ele já está ali sendo observado pela hierarquia, né? Talvez participando já de algum tipo de trabalho ligado ao ashram, tem seres já, obviamente, apadrinhando esse ser. Então, esses seres que apadrinham, por conta da constituição de raio do ser, por conta do futuro trabalho a ser desenvolvido, eles participam dessa cerimônia de um modo um pouco mais pertinho, né? É evidente, pois, para o estudante que quando o iniciador é o Senhor do Mundo, a força vem diretamente para o iniciado, e não nas duas primeiras iniciações, quando é o Bodhisattva. O iniciado somente estará em condições de receber a força planetária direta, ou seja, pelo Senhor do Mundo, a partir da terceira iniciação, que é aquela iniciação do Cristo da transfiguração, ou seja, algo muito avançado. O indivíduo praticamente não tem energias materiais nos seus corpos, então por isso que ele consegue receber essa energia mais potente sem a mediação de outros seres. A loja trabalha estimulando os átomos, isso é importante a gente saber, os átomos do corpo mental do discípulo. Então, todos os mestres estão ali trabalhando na mente do discípulo, por meio do poder do pensamento unido, auxiliando na compreensão do que está acontecendo ali, não exatamente da cerimônia em si, mas de qual é o impacto que isso vai causar. O indivíduo pode passar pela cerimônia da primeira e segunda iniciação e não se lembrar nesse cérebro aqui. Mas o que vai acontecer? O trabalho dos grandes seres é de envolver essa mente para que essa mente seja capaz de responder à visão do plano, às impressões, intuições que podem advir desse momento tão celestial. Tá? De nenhum modo essa concentração se parece com uma sugestão hipnótica ou com uma impressão poderosa de uma mente sobre a outra. Não tem nada a ver com isso. A hierarquia não trabalha dessa forma, é sempre respeitando a liberdade do indivíduo. Então, não é imposição de ideias, não é que eu quero que você enxergue assim, não. É trabalhar no campo sutil para que aquela mente, aquele corpo mental daquele indivíduo possa responder às impressões que são da sua própria alma. Não é da própria hierarquia. Quem vai promover essa clareza do plano é a própria alma. Ela toma a forma de uma meditação persistente. O quê? Esse trabalho dos mestres é feito através de uma meditação persistente, pelos mestres iniciados reunidos. O candidato, então, é capacitado a transferir seu ponto de consciência mais facilmente dos níveis da personalidade
para os níveis da alma. E a sua virtude imediata. O que é isso? Se ele for um indivíduo de segundo raio, a tônica vai sair da personalidade para o amor. Se ele for um indivíduo de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo raios, vai transferir para a tônica de luz. Se for de primeiro raio, para a vontade. O poder do pensamento dos mestres consegue interceptar a vibração dos três mundos: físico, astral e mental. E habilita o candidato a literalmente deixar para trás de si todo o passado e ter aquela visão de longo alcance que vê o fim desde o começo. Então, nesse processo é um renascimento mesmo. É um momento em que a sua perspectiva muda totalmente de lugar. Tudo aquilo que ficou para trás serve como referência, mas agora uma nova possibilidade se apresenta na mente. E aí, então, ele olha a partir daquela ótica. O que ficou para trás, ficou para trás. Por isso que é uma grande expansão de consciência sempre para o serviço. Né? A gente está vendo, né, nas regras que toda a motivação tem que ser uma mudança no calibre do serviço. Primeiro raio, e vamos ter a vontade. Se o indivíduo for de primeiro raio, de alma, o que acontece? A atenção dele vai estar na personalidade, mais voltada talvez no emocional, mais no mental. Aí, nesse momento dessa meditação dos mestres, essa ênfase vai para a alma e, especialmente, né, a nossa alma, a gente fala que ela é tríplice, né? Ela tem essas três qualidades principais lá, independente do nosso raio. Essas três estão sempre presentes. Aí a ênfase vai para o raio que a gente tem mais que é da nossa alma. Então, se eu sou uma alma de primeiro raio, vai ficar mais ligado ao aspecto vontade. Se eu sou uma alma de segundo raio, vai ficar mais ligado ao aspecto amor e sabedoria. Se eu sou uma alma de terceiro ao sétimo, vai ficar no aspecto luz. Assim como no Festival de Vesak, em que há o uso de mantras entoados e entrelaçamentos cerimoniais de uma multidão reunida, formando figuras geométricas, também na cerimônia da iniciação, um procedimento é mantido. Só que o Festival de Vesak, a gente espera que tenha a participação da humanidade. Né? A hierarquia espera que nós, aqui encarnados, participemos. Aqui não acontece a participação, né? A não ser que seja um ser encarnado já iniciado. Aí ele pode cooperar nos níveis internos. Mas aqui é um trabalho da hierarquia. Né? As figuras geométricas apropriadas para as várias iniciações diferem. E aqui está uma das grandes proteções da cerimônia. Então, se o indivíduo vai tomar a iniciação de primeiro raio, a hierarquia vai formar certas figuras geométricas que são pertinentes a essa etapa. Se for de segundo, será um outro segundo. E assim sucessivamente. O iniciado conhece o conjunto de figuras para sua própria iniciação e nada mais. Então, se ele é iniciado de primeiro grau, ele vai saber quais são as figuras que influenciam naquele momento. Ele não vai saber da segunda, da terceira, da quarta. Né? Após a aplicação do cetro, ou seja, quando ocorre de fato a iniciação, o indivíduo, né, se torna um membro da loja e a cerimônia então se modifica antes da prestação do juramento e da revelação da palavra do segredo. Então, ritualisticamente falando, ele recebeu a iniciação, pronto. Então, agora já mudou a perspectiva da cerimônia. Agora vai para essas outras partes realmente finais. E aí, o que acontece? Os padrinhos retrocedem. Então, um passo para trás, né, de cada lado do iniciado agora e ocupam seus lugares. Os membros da hierarquia da loja são reunidos em diferentes grupos, de acordo com seus raios. E os iniciados do mesmo grau que o solicitante, recém-admitido, se colocam ao seu redor e ajudam na parte final da cerimônia. Então, claro que isso aqui é muitas vezes no nível interno. Né? De novo, um indivíduo iniciado de primeiro grau, se acontecer isso, provavelmente ele não vai lembrar. Mas a alma dele se iniciou e vai trazer a visão do plano na medida que ele conseguir captar para a própria mente. Isso aqui é só o tibetano está explicando a ritualística. Tá? Então, esses outros indivíduos do mesmo grau que ele vão participar e vão ficar juntos nesse momento. Os outros permanecem em seus vários graus e estados. Aí, o que acontece? Quais são os juramentos que são efetuados? Tem o primeiro, que é o juramento da própria iniciação. Depois,
o juramento do cargo. Então, como é que é o juramento da iniciação? Ele obriga-se, sob as mais solenes promessas, a nunca revelar, sob pena de punição sumária, nenhum segredo oculto, ou nunca expressar palavras fora da câmara da iniciação aquilo que foi confiado em sua guarda. Então, os indivíduos nunca falam sobre as suas iniciações. Então, se o indivíduo falar, eu sou um iniciado do terceiro grau para você, não sabe nada. Ah, eu sou mestre da sabedoria. Porta. Porque na verdade não é para ser assim. Tá? Então, a gente nunca fala, por mais que você possa ter clareza, é um respeito a quem está do seu lado, é um respeito ao seu próprio processo, é um respeito à hierarquia. Então, a gente não deve falar. 2, né, o juramento do cargo, prestado quando algum membro da loja assume um cargo específico do trabalho hierárquico. Então, pode ser o indivíduo que recebeu a 7ª iniciação, né, que é depois da 7ª, que é o Senhor do Mundo. Quando você se torna um superior imediato, os companheiros na loja, o mundo dos homens. Então, independente do grau que o indivíduo está na iniciação, ele vai ter que fazer o juramento desse cargo. Então, tem o juramento do próprio processo iniciático e depois o juramento de cada cargo. Então, se é um iniciado de primeiro grau, vai ter um determinado juramento específico. Se é um de segundo, vai ter um juramento específico. E assim por diante. Paulinho, os iniciados, eles não falam que nível de iniciação que eles estão. No entanto, nós homens fazemos isso, né? Às vezes a gente faz, em alguns momentos, para a gente tentar entender qual é o calibre daquele indivíduo. Se for só por especulação ou por curiosidade, aí realmente é banal e provavelmente a gente vai se enganar. Algumas vezes tem alguns estudantes muito comprometidos, por exemplo, tem um que faleceu recentemente, que era um estudante que eu tinha muito respeito e muito carinho, que ele se chama Michael Robbins. Ele fundou nos Estados Unidos a Universidade dos Sete Raios. Então, tem uma universidade nos Estados Unidos que estuda os Sete Raios assim, profundamente. Tem muito material maravilhoso. É uma universidade mesmo, reconhecida pelos Estados Unidos da América. E ele tem um livro onde ele fala sobre hipóteses de certas figuras públicas. Por quê? Porque ele vai tentando mostrar qual é o calibre de atuação daqueles indivíduos. Outros estudantes fazem isso. O Felipe às vezes faz, a Lisa Love, que é uma outra médica que eu gosto muito. Mas é sempre nesse sentido. Se for no sentido exploratório ou de curiosidade, não tem porquê. Né? Aí não faz sentido mesmo. No sentido de compreender, inclusive, a potência do trabalho. Aí, em relação ao juramento, né? Que é o nosso último slide. Porque o outro a gente não sabe, né? Há 3 divisões principais. Uma frase solene, manifestando o propósito que vai impulsionar aquele iniciado. Uma afirmação quanto à imutabilidade da sua atitude. E uma solene declaração quanto à sua percepção. Então, o indivíduo está passando por isso, ele vai fazer um juramento de, né, qual que é o propósito. Então, isso tem muito a ver com o raio que ele ocupa. Né? Então, qual que é o propósito que impulsiona a sua vida, o seu processo de trabalho, a imutabilidade da sua atitude em relação à humanidade e a declaração dessa percepção toda dele, de que ele entendeu disso tudo, se a gente puder dizer assim. Segunda parte, né, a letra B, a promessa de não revelar parte alguma do propósito percebido, a não ser o que diga respeito ao seu serviço à humanidade. Então, se o indivíduo está formando um grupo, por exemplo, isso faz parte do Dharma dele e daquele grupo, então, naturalmente, ele vai ter que falar sobre isso. Né? Mas sempre é pensando no serviço, nunca em, porque eu recebi isso, porque eu fiz isso, porque eu sou um iluminado, um iniciado, eu preciso disso, disso. Não. É sempre, só vai dizer aquilo que for pertinente ao serviço que ele está prestando. Isso envolve um juramento de segredo no que diz respeito à parte revelada a ele do plano. O risco de cair nessa questão aí, né, até de vaidade, sei lá se a gente pode usar essa palavra, de falar porque se existe essa regra que não pode, é porque existe a possibilidade de falar. Né? O risco disso não acontecer mais
só depois que a iniciação atinge a terceira, que é a mental, né? Aí já tem a mente sob controle e aí já não corre mais esse risco. O que é comum? Apenas indivíduos de terceiro grau, que tomam iniciação de terceiro grau em geral, vão fazer isso tudo aqui com plena consciência, como a gente está explicando aqui. Com nós, menores, a possibilidade que a gente tenha isso e no momento interno dormindo, no reino interno, e fica uma lembrança de alguma percepção que vai motivar a nossa mente para fazer alguma coisa diferente. Não com essa clareza de detalhes. Então, é por isso que o risco é pequeno, né? E é interessante a gente pensar que isso tudo aqui é a base dos rituais maçônicos. Só que, de novo, né, os segredos da maçonaria não tem nada a ver com isso mais. Né? Percebe como às vezes é um equívoco de interpretação. E era para ser assim, né? Mas uma pessoa que não tem nenhuma informação dessa pode. numa boa, numa boa. E ela nem vai saber de nada disso. Ela vai ter simplesmente uma iluminação, uma expansão de consciência e que ela vai falar, é isso que eu vou fazer. Então ela é levada internamente, a gente pode dizer intuitivamente, para realizar algo. Então é isso que acontece na maioria das vezes aqui, primeira e segunda instrução, é isso que acontece. Um impulso para e uma visão clara, né? Que também às vezes não é tão clara ainda, parece que abriu e aí no dia a dia você vai construindo aqui. Isso aqui, do jeito que o tibetano está colocando, isso acontece para ele, que é um mestre de sabedoria, então ele enxerga tudo o que está acontecendo. Para a gente do lado de cá, são relances, flashes. E vida que segue. E vida que segue. E aí, em geral, o que acontece? Você tem um flash, um insight mesmo, só que aí é o que te empurra. Aí, a partir das situações, conforme você for lidando e aquilo for chegando para você, aquilo vai sendo construído. Então, não é que vem pronto. Tem só uma amplitude de visão, mas você nem sabe como fazer, mas você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Né? E aí, a construção ela é feita no dia a dia mesmo. Igual quando a gente tem um processo de iluminação, não precisa saber iniciação. Né? Desvelou alguma coisa aqui na sua mente. Você vai enxergar com mais clareza algo para você trabalhar. Mas é você que vai ter que trabalhar. Não vai fazer assim, não. Pronto, tá pronto. Não é assim. O processo é auto-iniciado. Os cientistas provavelmente são esses que recebem essa instrução. Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser simplesmente um impulso do Ashram, de quinto raio, por exemplo, que é o raio da ciência. Não necessariamente daquele indivíduo ter uma iniciativa, porque às vezes ele recebe um impulso para alguma descoberta. Aí, claro, naturalmente ele vai ter no seu equipamento interno algum grau de responsividade. Veio isso daqui e ele respondeu. Mas não necessariamente um processo iniciado. Olha que bonito esse, né? Aí ele faz uma promessa profundamente solene no que diz respeito à sua relação com os outros égos, ou seja, com as outras almas. Com a loja da qual ele é membro, ou seja, do seu próprio ashram. Se ele for de segundo raio, com o ashram do segundo raio. Se ele for de terceiro, com o ashram do terceiro. E com os egos dos homens em toda parte. Então não é só com o grupo dele, não é só com o ashram dele. É uma promessa de serviço à humanidade. Isso envolve sua atitude para com todos os seus irmãos, de todos os graus, ou seja, é a reafirmação do amor à humanidade, a cada grande iniciação. E aí o terceiro, o pronunciamento de uma promessa solene, de nunca revelar a ninguém o conhecimento que lhe adveio com respeito às fontes de energia e de força com as quais ele foi posto em contato. E uma promessa de somente usar a força colocada à sua disposição pela iniciação no serviço da raça e no favorecimento do plano. Isso é o que fica de mais importante aí. Né? Todo o processo de iniciação, ele só existe para e com a finalidade de melhorar o nosso serviço. Então, tanto é que internamente o indivíduo pode até enganar os outros, mas a alma dele nem vai levá-lo para o portal se ele não tiver de fato um amor verdadeiro pelos seus semelhantes. Pode ser um indivíduo mais letrado, mais erudito. Se não tiver, esse é a primeira regra. Né? Se não tiver
a motivação de amar os semelhantes, nem vai. Não está achando que vai, mas não vai. Bom, eram esses os slides que eu tinha separado para essa semana. Como eu falei, né? O intuito não é a gente, como a Marina falou, um indivíduo está lá, nem sabe nada disso, isso acontece do mesmo jeito, porque o que importa é o nosso coração. Mas o intuito que eu tive foi de tentar, a partir desse ensinamento, suscitar em nós, né? Se abrir um pouco mais, tentar mesmo aproveitar esses dias, principalmente no Festival de Besac, que pode acontecer uma iniciação individual, pode acontecer uma iniciação de grupo, pode acontecer uma iniciação da humanidade. É o que a gente espera, no fim das contas, né? Então, é isso. Semana que vem a gente vem a regra 6. Não briguem comigo. Porque hoje é dia 9, né? Então, semana que vem ainda a gente tem, aí no dia 23, é só começar. Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Escrever alguma coisa aqui. Boa noite, então, pessoal. A gente vai para a gravação e a gente vai dar continuidade aqui aos nossos atendimentos. Um abraço. Boa noite, bom trabalho aí. Obrigada, Paulinho.